Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, terça-feira, escutamos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de um texto riquíssimo e ao mesmo tempo muito conhecido de todos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Duas imagens muito conhecidas de todos que Jesus usa para falar da identidade cristã. A identidade cristã que não pode ser perdida. O cristão é para o mundo, dizia a Carta de Ogneto, um documento antiquíssimo da Igreja, o cristão é para o mundo o que é a alma para o corpo. Quer dizer, sem os cristãos, se o cristão é sal, sem o sal o mundo apodrece. Sem o sal o mundo perde o sabor. Sem o sal o mundo perde a graça. A comida precisa do sal na medida certa. Assim o cristão é o sal do mundo, ele deve salgar o mundo. Poderíamos aqui pensar na oração de São Francisco, né? Porque essa é a nossa missão. Onde houver ódio no mundo, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, eu leve a fé. Quer dizer, nossa missão no mundo é oferecer o remédio, que é o Cristo, para todo homem que esteja desencontrado, vivendo na escuridão do pecado, nas trevas, ou na angústia ou na dor. Essa é a tarefa do cristianismo. Nós somos convidados a ser sal no mundo, a salgar todas as realidades do mundo. Por isso os cristãos devem estar em todas as realidades do mundo, para que possamos assim salgar o mundo. Depois, a segunda palavra de Jesus é ser luz. Ser luz no sentido de iluminar o mundo, iluminar a vida das pessoas, como o Evangelho de Cristo. E Jesus diz: se o sal perde o sabor, com que nós salgaremos o mundo? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora, para ser pisado pelos homens. Quer dizer, um cristão que não tem identidade cristã, qual a serventia dele? Para que ele serve mesmo? É como alguém que perdeu o seu valor, perdeu a sua identidade, não é? Claro, não estamos falando de utilidade, de utilitarismo, mas estamos falando da identidade cristã, da nossa marca. Porque a identidade cristã não está num objeto sagrado que nós usamos no pescoço, nas mãos. A identidade cristã é algo que vai muito além, porque é algo que penetra o nosso ser de maneira muito íntima. Ser cristão no mundo de hoje, ser cristão nos tempos de coronavírus, como ser cristão autêntico? Ser cristão autêntico no ambiente em que você trabalha, no seio da sua família. Tenhamos o cuidado e o zelo de não perder a nossa identidade cristã, porque não é um símbolo exterior que vai dizer se somos cristãos ou não, mas são os nossos comportamentos e o nosso comprometimento em viver o Evangelho de maneira bela, evangelizar o mundo com a nossa vida. Certa vez Francisco de Assis caminhava com Frei Leão e ele disse: vamos hoje evangelizar tal cidade. E passaram o dia andando, convivendo com as pessoas, conversando. E foi caindo a noite, Frei Leão disse: mas que horas vai ser mesmo a pregação? Aí Francisco disse: Leão, você quer uma pregação maior que essa?
Na nossa convivência com as pessoas, nós falamos muito de Deus o dia inteiro. E o próprio Francisco dizia que precisamos evangelizar e, quando for necessário, usar palavras, mas nem sempre. Só o testemunho do cristão deve ser capaz de arrebatar as pessoas para Cristo. Caros irmãos e irmãs, pensemos sobre isso. Depois Jesus fala da luz, não é? E diz, olha, uma luz não pode ficar escondida muito tempo, uma lâmpada. Às vezes, eu digo sempre que às vezes você é uma lâmpada forte que brilha. E alguém, por inveja, procura ocultar o teu brilho. Ele coloca debaixo da mesa. E Jesus disse que uma lâmpada não pode ficar debaixo de uma vasilha nem debaixo da mesa. Mais cedo ou mais tarde chega alguém que não caminha conforme as diretrizes daquele outro, ele coloca no lugar exato, ele dá a oportunidade que você precisava, ele dá o reconhecimento que você precisava ter. Então, se você for perseguido no seu ambiente de trabalho, ou se você perceber que em nenhum momento as pessoas lhe dão o valor que você merece, não se preocupe. Uma lâmpada não fica muito tempo acesa debaixo de uma cadeira ou debaixo de uma vasilha. Haverá alguém que vai chegar e que vai lhe colocar no lugar certo. Não imagine que a injustiça terá o triunfo eternamente. Não, as coisas não são assim. E Jesus termina dizendo, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem e louvem vosso Pai que está nos céus. Então nossas boas obras não são para que nós sejamos louvados, aplaudidos, ovacionados. Não se trata de fazer uma campanha, como se fosse uma campanha eleitoral, em prol de si mesmo. O cristão deve realizar as coisas em prol do reino e não em benefício próprio. Por isso que toda caridade cristã ela deve ser feita com uma mão e a outra não deve saber. Porque senão receberemos toda a recompensa agora, os aplausos agora, tudo agora. E Jesus dirá, basta esta recompensa, não haverá uma outra. Então nós precisamos hoje refletir sobre isso. Essa é a nossa palavra de salvação hoje. Você, e aqui coloca o seu nome, Fábio, Antônio, José, Maria, você é sal da terra. Não esqueça disso. Às vezes, como cristãos, entramos num ambiente, saímos e deixamos tudo como estava. Não melhoramos em nada aquele ambiente. Às vezes você chega numa pastoral para coordenar, passa 3, 4 anos e não resolve enfrentar os desafios que devem ser enfrentados, não trabalha com generosidade. Isso pode acontecer também com um padre numa paróquia, qualquer pessoa. Entrar numa situação e dizer, não, deixa passar, eu não vou resolver isso aqui não. E vai deixar para quem resolver? Entrar e sair sem apresentar o cheiro do Evangelho, sem apresentar o compromisso com Cristo. Isso seria muito grave. Às vezes nós entramos num emprego, numa situação qualquer, ou num relacionamento e não apresentamos o cheiro do Evangelho. E ao final nos perguntamos, o que é que eu fiz para melhorar aquela pessoa com quem eu convivi tantos anos de amizade? O que é que eu fiz para melhorar o coração daquelas pessoas que conviveram comigo? Que tipo de testemunho eu dei? Que tipo de pessoa eu fui naquele relacionamento, naquela amizade? Que o Senhor nos ajude hoje a pensar sobre isso, não é? Coloca teu nome aí. Vós sois, você, Antônio, Fábio, Cecília, Mireia, seja quem for, não é? Coloca seu nome aí. Você é sal da terra e você é luz para o mundo. Pelo batismo você recebeu essa missão. Não fuja desta missão. Ser sal e ser luz não significa enfrentar ou afrontar as trevas ou o mundo. Não significa afrontar ninguém. Ser sal e ser luz significa apenas cumprir o teu papel no mundo. Deixar o mundo melhor do que o que você encontrou. Deixar o mundo mais belo, mais arrumado, mais florido, mais sorridente, mais perfumado. Deixar o mundo mais organizado do que o que você encontrou. Mais harmonioso, não é? Acho que essa seria a palavra. Que hoje cada um pense sobre isso, eu também como padre irei pensar. Nosso papel nesse tempo de coronavírus, não é? O que a gente pode como cristão fazer
para ser a diferença que a gente precisa ser nesse tempo. Tempo em que as pessoas estão usando o vírus para fazer loucuras, politicagem, todo tipo de... Então, como a gente pode ser luz, sal e fermento ao mesmo tempo? Que o Senhor nos dê a graça de um bom dia, vivido na sua presença e em conformidade com a sua santa palavra.